Eu estou agora em Tel Arad. Arad foi uma das primeiras cidades a serem conquistadas em Israel. Ela aparece nas conquistas do povo de Israel quando o povo ainda não tinha atravessado o Rio Jordão. O povo de Israel, comandado por Josué, chega a este local e destrói a cidade, conquistando-a. Hoje, a nossa visita é por suas ruas, suas ruínas, seus palácios e uma surpresa muito interessante a respeito de Tel Arad, que vocês conhecerão durante a visita em Tel Arad. Siga-me nos passos de Josué. Siga-me pelas ruas e ruínas da cidade bíblica de Tel Arad. Enquanto eu vou caminhando em direção a Tel Arad, vamos conhecer um pouco mais sobre a importância deste sítio arqueológico. Tel Arad é, sem dúvida alguma, um sítio arqueológico único. Mesmo apesar de estar longe das rotas comuns dos turistas, a importância de Arad se deve ao fato de que tanto o estudo bíblico quanto o estudo arqueológico podem ser feitos com muita facilidade nas ruínas da cidade. Em Tel Arad se encontram 3 templos, 2 que pertenciam aos cananeus e um que pertencia aos israelitas. A Cidade Baixa era a cidade dos cananeus, que viveram aqui por séculos, até que chegaram os hebreus e conquistaram a cidade. Com a conquista da cidade, eles destruíram a parte inferior da cidade e construíram lá em cima, como vocês podem ver, no alto da colina, a fortaleza israelita, que controlava toda a região. Abaixo, vocês podem ver o Poço de Arad. Este poço é muito semelhante ao poço encontrado em Tel Beersheba, com cerca de 70 metros de profundidade. Deste ângulo, nós podemos ter uma visão desde o oriente da cidade em direção à parte norte, onde está a fortaleza dos israelitas. E novamente podemos ver aqui o Poço de Arad. Agora, enquanto estou caminhando paralelamente à muralha oriental de Arad, vamos conhecer mais alguns detalhes dessa cidade cananeia. Segundo os arqueólogos, Arad começou a ser habitada em cerca de 3.500 anos antes de Cristo, sendo que esta parte que vocês estão vendo agora foi habitada somente até 2.200 antes de Cristo. Segundo os arqueólogos, Arad era uma das maiores cidades da antiguidade, pois a sua muralha se estende por cerca de 1.200 metros, o que é incrível em termos de antiguidade. Veja agora você mesmo a visão desde o extremo sul da cidade em direção à fortaleza israelita no norte da cidade. A extensão deste muro é algo incrível. Vejamos agora o muro que está levantado aqui há mais de 3.000 anos. A muralha de Arad, além do muro em si, havia também diversas torres. E nós estaremos entrando por uma dessas torres de vigia para que vocês possam ter a sensação de como era entrar num lugar desse
na antiguidade. A visão que nós temos do deserto é bem semelhante à visão que havia no passado. Muita coisa não mudou neste lugar, que continua sendo um dos locais mais áridos em Israel. Sigamos pelas ruas de Tel Arad. Bem à frente está uma das torres que desabou. E a muralha continua se dobrando pela parte sul. Parte dela está completamente destruída, mas boa parte ainda se encontra em pé. Vamos seguir adiante. Além dos 3 templos que foram encontrados em Arad, percebe-se que a cidade foi precisamente organizada. E além disso, constava com um sistema de preservação da água pluvial para o abastecimento da cidade na época da seca. O Parque Nacional de Tel Arad está aberto praticamente todos os dias do ano, com exceção do Yom Kippur. Ele ainda conta com todas as facilidades de um parque nacional. Diante do que você está vendo, imagine que toda essa área verde, embaixo e em cima da área construída, se for escavada, também estará repleta de construções, prédios administrativos, casas e, quem sabe, mais templos a serem descobertos em Tel Arad. Agora, a visão ampla da muralha dá para ter uma noção da grandiosidade desta cidade dos cananeus. Segundo os arqueólogos, Arad começou a ser reconstruída pelos hebreus em 1200 a.C., ou seja, pouco tempo depois em que o povo conquistou a terra de Israel. Entre agora comigo para ver o tamanho do espaço desta torre de vigia. Esta pequena torre ficava localizada no extremo sul da cidade, e ela ajudava os moradores a terem uma visão dos prováveis inimigos chegando para atacar a cidade, o que não impediu aos israelitas de invadirem a cidade e a tomarem. Vamos seguir agora pelas ruas de Tel Arad. Agora, vejamos como era uma torre como essa pelo lado de fora. Eu estou aqui em frente a este setor, na cidade dos cananeus. Este setor que é considerado um setor santo e que foi encontrado aqui pelos arqueólogos. Ele é um setor cercado por muralhas e ruas e pode ser visto nele 2 templos dos cananeus, inclusive com o chamado Lugar Santo e Santo dos Santos. Além disso, um altar de sacrifícios. Nós vamos entrar, siga-me, pelo setor sagrado dos cananeus na cidade de Arad. Siga-me pelas ruas de Tel Arad.
Bem, eu estou aqui bem em frente à fortaleza israelita de Arad. Esta fortaleza foi construída após a conquista de Arad pelas mãos dos israelitas. Os moradores dessa cidade continuaram a viver aqui em Arad ao longo da história dos restos de Arad. E agora nós entraremos pela cidade para ver como eram as ruas e o modo de viver do povo há cerca de 3.000 anos atrás. Siga-me nos passos de Josué. A fortaleza de Arad é simplesmente impressionante, principalmente por causa da sua boa conservação, apesar de mais de 3.000 anos de história. Além dos edifícios públicos, típicos das cidades israelitas, aqui é uma surpresa impressionante. Shalom, esta é a grande surpresa em Tel Arad. O que vocês estão vendo aqui se trata de um templo israelita chamado de o Templo de Yahvé, construído pelos israelitas no mesmo período que Davi e Salomão reinavam. Ou seja, no período em que havia um templo em Jerusalém ou a tenda dos tabernáculos estivesse lá. Este templo de Arad é realmente uma demonstração incrível de que para os israelitas a fé ainda não tinha que ter um local centralizado. A propósito, aqui eles estavam misturando o que eles criam, que era o culto a Yahvé, com o culto pagão dos cananeus. Nesse templo de Yahvé havia também o Santo dos Santos, este pequeno quarto que você pode ver aqui. E no fundo deste quarto existe uma coluna. Esta coluna, que é arredondada na parte superior, é chamada de Ashtaroth, ou seja, uma das deuses dos cananeus, que é conhecida em português como Azerá. Agora, como vocês podem ver ali, o governo de Israel está dando uma reformada e uma recuperada em parte do templo, para que as pessoas não vejam todas as pedras destruídas pelo templo, mas terem uma ideia de como era o acabamento quase que perfeito há cerca de 2.700 anos atrás. É maravilhoso, nós podemos estar aqui e contemplar esta comprovação arqueológica do paganismo dos israelitas, que mais tarde a sua fé foi centralizada em Jerusalém. E eu quero lembrar que com a reforma do rei Uzias, templos como esses foram destruídos, fazendo com que o culto viesse para somente um lugar, em Jerusalém, no Monte do Templo, no Monte Moriá. Nós vamos seguir adiante por Tel Arad. O templo israelita de Arad foi uma versão em miniatura do Templo de Salomão em Jerusalém. Segundo os arqueólogos, o Templo de Arad teria sido construído mais ou menos na época de Davi e Salomão, ou seja, no mesmo período em que provavelmente havia um templo ou estava para se construir um templo em Jerusalém, havia um templo israelita em Tel Arad.
Os arqueólogos continuam escavando o telhado. E vocês podem ver agora uma parte de uma cisterna que está sendo revelada debaixo do templo israelita de Telhado. Até as escavações se completarem, ainda passarão várias temporadas de arqueologia, mas com certeza traremos para vocês as novidades através do cafetorá.com. Sigamos nos passos de Josué. Minha esperança é que esta visita a Tel Arad tenha servido para esclarecer um pouco mais sobre o que está escrito nas páginas da Bíblia. Nós vamos seguir adiante nos passos de Josué.